bem, nós nesta manhã vamos estar estudando lição de número 6, que fala sobre respeito às hierarquias, né? O texto que nós vamos meditar nesta manhã está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. É um mandamento que tem um acompanhamento, um mandamento com promessa. E o texto vai nos dizer assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós, na última lição de número 5, nós havíamos falado sobre esses primeiros 4 mandamentos que vão falar desse relacionamento que o homem precisa ter com Deus, que é um relacionamento vertical. Isso na primeira lição você vai entender essa linguagem, né? Então, este relacionamento vertical, ele foi nos dado por Deus para que o homem ele possa se relacionar exclusivamente com Deus. Agora nós vamos iniciar, né, uma série de estudos falando desse relacionamento horizontal, que é o relacionamento entre mim, você, entre eu e o próximo. Esse relacionamento, ele não pode ser dado de qualquer maneira, ele tem considerações importantíssimas na palavra para que a gente viva bem. Então, nesse 5º mandamento, nós vamos descobrir coisas tremendas para esse tempo aqui, para esse tempo. Então veja que esse mandamento que o Senhor coloca aqui, ele coloca um mandamento que é um mandamento que me chama muito a atenção, porque esse mandamento vai falar justamente da autoridade que Deus colocou sobre nós, né? A autoridade paterna e a autoridade materna. Observe que o Senhor, ele toma um devido cuidado, colocando nesse primeiro mandamento desse relacionamento horizontal a honra que precisa ser dada ao pai e à mãe. Ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus ele te dá. Nós vamos falar um pouco dessa honra, né? Entendendo em primeiro lugar, nesse primeiro slide, como se dá essa importância na família, esse relacionamento. Porque para entendermos isso, precisamos entender qual é o papel de cada um na família. Como por exemplo, em primeiro lugar, nós precisamos aqui destacar como foi o casamento original. Deus uniu o homem à sua mulher. Então, nesse casamento original, provém a família original. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e Gênesis capítulo 1, versículo de número 27 e 28. Então, nasce aqui a família, o projeto de Deus. E nesse projeto, que é um projeto normativo registrado nas Escrituras, nós vamos ver que a base da família, que na verdade é a base
vamos falar assim da maneira que nós temos muito ouvido esses dias, né? Que a base da sociedade é a família. A família é a base desta sociedade. A família que tem sido perseguida, né? A família que tem sido alvo de discussões, mas todo o projeto está na palavra de Deus. Então, o conceito aqui da família, ele precede o preceito do que as pessoas dizem que é Estado. Então, o primeiro ambiente aonde nós vamos nos relacionar é o ambiente familiar. É nesse ambiente que nós vamos reconhecer e vamos ser moldados, né? Nesse ambiente que nós vamos começar a entender sobre autoridade. Essa autoridade, ela começa a ser manifestada pelos pais. Porque os pais que vão ensinar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então a família aqui, eu gostaria até que você, se pudesse anotar esta frase e compartilhar ela. Essa frase aqui é: a família é a oficina modeladora do caráter e o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Bom, vou repetir: a família é a oficina modeladora do caráter, porque é dentro de casa, é nesse ambiente familiar que o caráter da criança passa a ser moldado, e é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Você vai observar que, em primeiro lugar, o que vai se destacar é o casamento original. No segundo slide, observa-se que esse casamento original, né, o papel dos pais é muito importante. Porque qual é o papel do pai nesse relacionamento, dado a importância da família? Ora, os pais, eles são, como está aqui no slide, responsáveis pela formação dos filhos. E como diz o Salmo de número 127, tanto o pai como a mãe, eles exercem uma influência muito importante sobre os seus filhos, e eles podem ser determinantes na cidadania, né, como um cidadão que estão sendo formados. É importante entender que os filhos, eles estão sendo moldados dentro deste ambiente chamado família, casa, lar. Então, os filhos, eles são moldados, e esse relacionamento pode determinar quem os seus filhos serão, como eles vão reagir ao meio dessa sociedade. Observe-se que as funções do pai, número 1, é liderar. Um pai, ele não pode afrouxar sendo líder. Pai, ele tem que liderar. Nós estamos nesta manhã aprendendo a palavra de Deus, esta lição de número 6, que fala sobre a importância da hierarquia. Então veja que o papel aqui dos pais e a função do pai é liderar, ordenar, proteger, e todas essas referências estão aqui, que você pode encontrar, como por exemplo, provisão. Um pai, ele tem que prover o sustento para esse ambiente familiar, né? Provendo o que de comer, provendo os recursos para pagar aquilo que se consome, como por exemplo nos nossos dias atuais, água e luz, né? Telefone.
são coisas que são necessárias para uma convivência salutar nesse ambiente chamado família. Como sacerdote, porque o pai, ele tem que ser o sacerdote do lar. Em outras palavras, o líder espiritual da sua casa. Então ele é chamado de sacerdote do lar, porque é ele que vai ensinar à luz das Escrituras. E lógico, nós estamos falando aqui nesta manhã de um ambiente familiar cristão, porque um pai, ele tem que ensinar a criança, ele tem que ter conhecimento. Na verdade, ele tem que ter apego às Escrituras, ele tem que conhecer, porque criar hoje num ambiente familiar crianças, projetar estas crianças para serem adultos amanhã, é necessário conhecer muito bem as Escrituras, conhecer do que ela fala, preparar uma geração para assumir um papel importante, principalmente falando dos nossos dias atuais. Então, como sacerdote do seu lar, o pai, ele tem que ensinar. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E é importante hoje ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Então, todas as referências bíblicas estão aqui em Provérbios capítulo 4, verso 1. Porque o pai é aquele que doutrina. Dentro de casa tem que haver uma doutrina. Como por exemplo, na minha casa existem regras na minha casa. Na sua casa precisa também haver regras, porque ninguém pode fazer o que quer. Ninguém pode fazer também de qualquer jeito. Então por isso que eu já ensino a minha filha, eu tenho uma filha chamada Sofia, que na minha casa, debaixo do meu teto, é a minha cartilha. Tem que ser do jeito que nós estamos ensinando, não pode ser de qualquer maneira. Ah, mas é porque o amiguinho da escola, ele faz essa maneira. O amiguinho da escola, ele faz porque dentro da casa, do ambiente de convivência dele, é desse jeito. Mas dentro do ambiente salutar, aonde nós cremos nas Escrituras, a cartilha é minha, e vai ser até o último dia, quando você deixar de viver debaixo do meu teto. As crianças não podem fazer tudo, elas têm que aprender que elas podem tudo, mas elas têm que aprender que nem tudo convém fazer. Então esse pai, além de trazer ordem, proteção, provisão, ele é um pai que doutrina. Ele mostra qual é o caminho do Senhor para o filho, para os seus filhos. Nós estamos vivendo, eu quero abrir aqui um parênteses, um momento tão difícil na nossa sociedade, falando de família, que hoje as famílias, elas não sentam mais para conversarem. São famílias que estão disputando o que assistir na televisão. Está na hora de se desligar a televisão. Famílias que não sentam mais na mesa para fazer a sua refeição. São famílias que comem segurando o prato na mão, assistindo, porque não podem perder o que está passando. E esse contato, que eu considero importante nesse ambiente chamado família, está se perdendo, porque aquele contato olho no olho, aquela conversa, sabe, as lembranças. E eu pergunto: o que é que você vai deixar para o teu filho de herança? Dinheiro, ele pode ajudar. Bens, você pode criar um problema se você deixar bens, se você não ensinar à luz da palavra de Deus como proceder. Porque eu conheço pais que deixam bens, e a família que vivia um dia tão bem, tão unida, agora vive uma guerra, porque querem vender, aquele é mais ganancioso do que o outro. Mas a maior herança que se pode deixar para os filhos é os ensinamentos e as lembranças sobre esses ensinamentos.
E não são outros, são os ensinamentos da palavra de Deus. Porque pai, o papel e a função do pai é também ser exemplo. Como é que eu vou cobrar? Vou falar da minha filha Sofia, algo que eu mesmo não sou exemplo. Por exemplo, como é que eu vou dizer para Sofia não mentir, se eu pratico a mentira? Ora, para que eu cobre, para que a minha filha seja verdadeira, eu tenho que ser o exemplo. Então o pai, ele se torna um exemplo na criação, e isso nós encontramos em Efésios capítulo 5, no verso 1 e 2, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma e cheiro suave. Nós precisamos ser imitadores de Deus para que os nossos filhos nos imitem. Nossos filhos precisam ver Deus na nossa maneira de caminhar e andar. Qual é o preparo do pai para um filho? O pai, ele prepara o filho para a vida. Eu vejo muitos pais com muito cuidado, parece que está criando um filho de vidro que não pode cair, não pode cometer erros, é muito melindroso. Não, nós estamos preparando filhos de vidro, nós estamos preparando filhos fortes, porque eu já ouvi um ditado na minha formação, que a vida ela é dura. Se a vida é dura, eu tenho que criar guerreiros para suportarem o que é esta sociedade. Não, muito cuidado. Claro, nós temos que ter cuidado com os nossos filhos, afinal eles são tesouro. Mas peraí, nós estamos preparando filhos para viver em meio a uma sociedade. Então temos que preparar filhos valentes, corajosos, que não tenham medo de trabalhar, que não tenham dificuldade de se relacionar, que enfrente os seus medos e os seus temores, porque dentro de casa ele tem naquele ambiente amor, alegria e outras coisas que eu poderia considerar. Mas a sociedade, ela não é assim. A sociedade não está nem querendo saber o que você tem, o que você não tem. No trabalho você tem que desempenhar suas funções pela qual você foi contratado. Você não pode criar um filho tudo dodói, não. Criar guerreiros, valentes, pessoas que não têm dificuldade, porque essa sociedade, ela não é fácil, ela é difícil. Então, o pai de todas estas coisas, ele tem que ser um pai também presente, porque não adianta ser um pai ausente. Ainda que o pai tenha que trazer o sustento, ainda que o pai ele tenha que trabalhar um pouco mais, mas ele não pode ser um pai ausente. Ele tem que ser um pai presente, um pai aonde o filho veja naqueles trabalhos de escola, nos momentos em que precisa se ir ao hospital, em momentos que marcam a vida do filho, o pai precisa estar presente. Nesse quarto slide, nós vamos ver a função da mãe. Ou falar de mãe, nós estamos num mês onde a mãe ela é lembrada. Falar de mãe é falar de coisa boa. Mas veja que a mulher ela foi criada em igualdade ao homem. Por quê? Eles são feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, a mulher, geralmente é onde pelo menos eu vi muito isso com os meus familiares, a mulher é aquela que administra. Tem maridos que pegam toda a economia, o salário, entrega tudo na mão da mulher, porque a mulher é ela que compra, ela que paga, e às vezes ele deixa para si a função só de trazer, né? De trazer o recurso, e deixa muitas das vezes
a administração do lar para a mulher. Quando não há essa repartição, de qualquer forma fica para a mulher a parte administrativa de quê? De criar os filhos. Quando você lê biografias de homens que viveram séculos anteriores ao nosso, você vai observar que as mulheres, e não porque trazer isso à lembrança, né? Muitos na sociedade que passou há séculos anteriores ao nosso, eram homens que receberam a educação, essa que os nossos filhos recebem hoje nas escolas. Eles receberam essa educação dentro de casa, porque o papel da mãe era também educar, ensinar idiomas. Ora, eu conheço biografias de homens que aprenderam a falar 2, 3, 4, 5, até 10 idiomas com a mãe. Aprenderam a ler, a escrever, e as ciências que hoje conhecemos, como geografia, história e outras coisas que eu poderia falar aqui, matemática, a língua original, né, do seu país, com as suas mães. Com a revolução da sociedade, vem agora as escolas, né? Porque escola naquele tempo não era assim tão próxima de casa, eram escolas distantes, as pessoas tinham até que mudar de cidade ou até de país, e por isso que cabia à mãe a responsabilidade. Estou falando um pouco da história, né? Nessa manhã. Então, falando das funções da mãe, aqui é importante destacar que na atual conjuntura, muitas mulheres trabalham até fora, não é verdade? Para ajudar no orçamento do lar, para ajudar o marido, porque o marido às vezes tem dificuldade, às vezes as horas foram cortadas no trabalho, às vezes o marido está desempregado, mas esse papel da mulher que trabalha fora e ainda exerce todas as suas funções supracitadas, e isto quando não, são muitas mulheres que são chefes de casa, né? Por algum problema pessoal, né? Vive sem um marido, ou o marido faleceu, né? Morreu, e muitas delas são chefes de casa, né? Muitas desempenham esse papel que seria o papel do marido. Então, voltando aqui às funções da mulher, a mulher ela é submissa ao marido, a quem o apóstolo Paulo ele vai se referir, né? E refere a mulher que entende o propósito divino, o que é submissão. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que, diga-se de passagem, que também tenta tirar o papel, dizendo que a mulher ela pode ser livre, ela pode fazer o que quer. Na verdade, a sociedade ela não está, na verdade, dizendo que a mulher ela pode ser livre. Na verdade, a sociedade está tirando o papel divino da mulher, fazendo com que ela entenda outra coisa. Porque o papel divino para a mulher, como foi o propósito de Deus quando fez a mulher para o homem, é que ela seja submissa ao homem. Quer dizer, ela seja participante, seja uma mulher ativa, tenha a sua participação desse projeto chamado família. Então, estar debaixo desse projeto divino, principalmente você que é mulher que me assiste nessa manhã, ou estará me assistindo em outro momento, submissão na origem é dizer à mulher que a partir do momento que ela se une ao seu marido, ela passa a viver na mesma missão. Qual é a missão? É fazer com que esse projeto chamado família ele dê certo. É que os filhos sejam filhos que deem orgulho aos seus pais, né? E eu vou parar por aqui, porque senão eu não vou conseguir. Vai ficar muito longo essa lição nessa manhã. Eu poderia falar de muitas coisas aqui sobre o papel de pais, mas nesse próximo slide
é exatamente a quem se destina esse texto bíblico aqui. Olha a pergunta. O texto do Êxodo, capítulo 20, é agora onde nós vamos, entendendo o papel do pai e da mãe, nós vamos entender por que Deus projetou esse cuidado nesse primeiro mandamento horizontal. Olha só, o conceito de obediência, ele é transcendido, porque parece se referir aos genitores em idade avançada, e é verdade. Você vai observar uma coisa interessante quando a gente estuda, né, a história de Israel. Os idosos do tempo, né, de Israel, eles eram velhos, como eu e você podemos ficar amanhã, e como muitos idosos que conhecemos hoje. E naquele tempo, os idosos, Deus, ele quando coloca essa prerrogativa nos 10 mandamentos, honrar o pai e mãe, deixa eu explicar como que acontecia naquele tempo, como era a sociedade. Todos sabem que naquele tempo havia os clãs, né? E naqueles clãs, o que acontecia geralmente? O menino, quando iria contrair matrimônio, ele tirava a moça do convívio, né, do seu clã, e trazia a moça para o seu clã. E ali formavam uma família, e naquele clã a moça ficava, e ali por diante. Já era diferente naquele tempo entender que quando o moço casava dentro do seu clã, ele trazia a moça para dentro do seu clã. E por isso você vai observar que o cuidado de Deus para com os idosos é porque justamente essa missão ficava com o homem, de cuidar dos seus pais. Cuidar por quê? O idoso, ele necessita de um ambiente muito cuidadoso. A idade traz consigo muitos cuidados, e o que se entende lendo a cultura de Israel, daquela sociedade daquele tempo, é que o idoso, hoje nós sabemos que ele é muito teimoso, né? Descuidado, né? Então o idoso, ele precisa de muito tratamento. E o que se observa é que alguns idosos, por ser um pouco teimoso e tal, eles às vezes eram agredidos, às vezes eles poderiam ser mal interpretados. E o que Deus, observando, porque sabe que a índole do homem é má, a índole do homem é má, Deus, ele coloca na lei, nesse relacionamento, né, horizontal, nesse primeiro mandamento de relacionamento, ele coloca justamente essa prerrogativa: você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. Quer dizer, cuidar deles. Cuidar aqui não é apenas no dia do pai, no dia da mãe, trazer uma lembrança. Não, honrar aqui está além do que essa sociedade que nós vivemos faz. É cuidar, proteger, é dar aquilo que é necessário. Porque observe aqui uma coisa, ó. Os dados do IBGE de 2017 são dados precisos. Olha só o que eles apontam. Eles mostram que 60 anos ou mais correspondente, que são pessoas idosas, eles fazem nessa parcela 14% da população, ou seja, são mais de 30 milhões de idosos em 2017. No próximo slide você vai ver o seguinte: eu vejo hoje, nessa sociedade que a gente vive, né, nos últimos 10 anos, o número de idosos abandonados. E eu já tive, né, uma aproximação com algumas famílias que acabaram abandonando
tive experiência com isso, porque o idoso ele é meio teimoso, me desculpa a expressão, eu vou usar uma expressão feia aqui para falar sobre isso. O idoso ele é meio ranzinza, né? Principalmente esses idosos que viveram dias difíceis, porque nada foi fácil para ele. Então tem filhos que não querem ter paciência com seus pais e acabam abandonando a casa, quando não jogam num asilo, e não são asilos que têm, né, uma prerrogativa da lei e dos órgãos que fazem fiscalização. Aí abandona num asilo que também ninguém cuida, só pega o dinheiro que é dado, e às vezes esses filhos acham que estão fazendo o que é correto para os seus pais. Eu não estou aqui querendo ser extremista, você que me assiste, porque eu sei que existem asilos que são verdadeiro parque de diversão, são na verdade hotéis que com requinte de resort. Eu estou falando da grande maioria desses asilos que já tive a oportunidade de visitar vários. Muitos idosos são abandonados em abrigos públicos, e este número pode dobrar em menos de 30 anos, porque nós estamos envelhecendo. Eu e você estamos envelhecendo, né? E às vezes falta um planejamento financeiro, porque ninguém pensa no pai, ninguém pensa na mãe quando eles envelhecerem. Ninguém lembra de recomendar: pai, olha, o senhor, vou falar da nossa sociedade aqui, pai, contribui para o INSS, para pelo menos ter uma quantia, para dar para pagar a despesa, porque uma das coisas que mais se vê nessa sociedade que vivemos hoje são idosos doentes, que precisam de medicamentos, que precisam de outros cuidados. E às vezes quando não se faz uma poupança, porque você contribuir, né, para o INSS é você fazer uma poupança, porque você vai precisar de recursos e você não vai poder trabalhar, você não vai ter aquele vigor para trabalhar, principalmente que trabalha no pesado. Então, há aqui uma referência em Êxodo capítulo 20, verso 12 que nós lemos, mas em Efésios capítulo 6, verso 2, porque o apóstolo Paulo, ele pega justamente o que está na lei e ele tenta transmitir para o tempo da graça. Paulo ele vai dizer assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ora, por que Paulo está dizendo que é o primeiro mandamento? Porque é o primeiro mandamento desse relacionamento horizontal, esse relacionamento que eu tenho que ter com o meu próximo. Então, fica aqui essa frase: os que constroem uma sociedade na qual ele se ocupa lugar. Preste bem atenção nessa frase. Os que constroem uma sociedade na qual ele se ocupa lugar de honra, eles podem esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar algum dia. Ora, hoje eu construo o que eu estou construindo no meu trabalho. O meu filho que está me observando, o país que eu estou preparando, é o país que o meu filho vai ocupar amanhã. Por isso que quando a gente vai falar de outras questões públicas, como política e outras coisas que eu poderia falar aqui nesta manhã, eu preciso preparar um lugar aonde nessa sociedade o meu filho vai ocupar amanhã. Eu não posso pensar apenas no meu bem, eu tenho que pensar no bem coletivo que os outros também vão ocupar amanhã. Então, os que constroem uma sociedade na qual a velhice ocupa lugar de honra, podem esperar confiantemente desfrutar do mesmo lugar algum dia. Em outras palavras, o ambiente que eu estou convivendo é um ambiente que vai preparar uma convivência
Agora, eu vou traduzir isso para você que está principalmente me assistindo. A educação que eu dou para o meu filho, a forma com que ele vê na convivência, é aquilo que ele vai fazer amanhã comigo. Isso é muito sério. Esse ambiente que eu estou vivendo hoje, que os meus filhos se relacionam comigo, é justamente um ambiente que amanhã eu vou viver nele. Eu vou falar um pouco disso um pouquinho mais à frente. No próximo slide, exatamente a quem se destina esse texto bíblico. A resposta bíblica está no amor. Porque quando a gente passa a entender um pouco, esse primeiro mandamento da parte de Deus com relacionamento com o próximo, quando Deus diz assim: honra teu pai e a tua mãe, é como se Deus, Ele estivesse colocando aqui uma condição. E que condição é essa? Quando eu vou analisar o verbo aqui para a honra no hebraico, o verbo usado aqui é kabed. O verbo kabed, para falar de honra, na tradução fala digno do máximo respeito. A palavra honra significa digno do máximo respeito. Alguns tradutores dizem que seria uma honra que é praticamente equivalente àquela que a pessoa daria à pessoa de Deus. Ora, se eu amo a Deus, como eu aprendi nestes 4 primeiros mandamentos, nesse relacionamento vertical, eu tenho que entender que agora a honra que eu tenho que dar nesse relacionamento horizontal ao meu pai e à minha mãe é o mesmo quando eu honro a Deus. Porque quando eu honro a Deus, eu entendo que a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida é uma autoridade dada por Deus sobre a minha vida. Então eles são dignos do máximo respeito. Nós não respeitamos a Deus nesta manhã? Nós não aprendemos sobre várias maneiras como temos que nos relacionar com Deus, nestas manhãs que precederam esse dia? Agora, a honra ao pai e à mãe tem que ser justamente entendida essa equivalente, praticamente equivalente àquela que nós damos a Deus. Então, filho não pode xingar o pai, filho não pode bater no pai, porque Deus, sabendo justamente que o homem é mau e a índole do homem é má, Deus coloca esses acréscimos no capítulo 21 do livro do Êxodo, dizendo que se o filho cometesse um ato deste, esse filho seria digno de morte. Um filho que agride o pai, que ameaça o pai, que não cuida do pai, ele é digno de morte. Isso é muito sério, estudarmos os cuidados de Deus para os dias atuais nessa sociedade. É mais ou menos assim. O que eu como filho tenho que entender é Deus no céu, pai e mãe aqui na terra. Ah, pastor, mas o meu pai, ele não fez o seu papel. Esse problema não é meu, esse problema é dele,
porque o papel dele é esse. Qual é o meu papel como filho? O que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6 aos Efésios, verso 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ora, quando eu honro meu pai e a minha mãe, ainda que eles não tenham desempenhado um papel, como Deus assim orienta, eu tenho como filho, porque conheço a palavra, conheço os preceitos de Deus para a minha vida, eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, porque eu fazendo isso, há uma recompensa. Porque esse mandamento aqui é um mandamento com promessa. Qual é a promessa? A promessa, ela se define aqui, como por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. De que terra é essa que Êxodo capítulo 20 está falando? Moisés estava falando da terra de Canaã, a terra da promessa, porque no tempo em que Moisés estava escrevendo, se não me engano, era o Deuteronômio, eles estavam bem pertinho de Canaã, estavam muito próximos de Canaã, estavam muito perto de conquistar a terra prometida. Mas observe, amados irmãos, que a promessa de Deus aqui em Efésios capítulo de número 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 3: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. De que terra o apóstolo Paulo está se referindo aqui em Efésios? Não é Canaã. Canaã é para os que naquele tempo Moisés falava. A terra aqui atribuída pelo apóstolo Paulo são as terras que estão longe, distante de Jerusalém. Em outras palavras, é aonde eu colocar a planta do meu pé, é aonde eu habito, aonde eu estou. Em outras palavras, um filho que honra o seu pai e a sua mãe, numa sociedade doente, numa sociedade terrível, esse filho, ele vai viver os seus dias de uma maneira maravilhosa. Seus dias vão ser prolongados. Quer dizer, em meio a essa sociedade que nós vivemos, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Deus tem uma promessa que tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você vai fazer as coisas e vai dar certo, porque você não deixa de cuidar, você não deixa de ajudar, ao contrário, você está acumulando sobre a tua vida bênçãos. Bênçãos. Está escrito, acabei de ler, para que te vá bem. Ora, quem é que não quer andar bem numa sociedade difícil e terrível que nós estamos convivendo hoje? Quem é que não quer que dê certo o que a gente faz? A gente compra, a gente trabalha, a gente pede, a gente está ali, tudo vai bem. Mas pare para pensar comigo. Como é que você tem tratado seu pai e sua mãe? Julgando eles por aquilo que eles fizeram um dia? Se a palavra de Deus, ela te libertou, a Bíblia diz que verdadeiramente somos livres. Somos livres do pecado, somos livres dos pensamentos dessa sociedade que não teme a Deus.
Então, a partir de agora, eu assumo esse papel como filho. E como bem ensinei na última sexta-feira, quando falei de desafios e privilégios e desafios, você pode assistir na segunda parte, eu menciono muito bem isso. Se eu considero nesse relacionamento horizontal, eu só vou poder entender o próximo quando eu entendo os primeiros 4 mandamentos nesse relacionamento vertical. Porque nesse relacionamento vertical eu vou aprender que não existe ninguém acima de Deus. É por isso que eu preciso amar a Deus acima de tudo, de todos. E agora nesse 5º mandamento eu vou aprender que no mesmo relacionamento que eu tenho com Deus, agora no relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o próximo, eu não vou ter dificuldade de amar o próximo, porque eu amo a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu tenho Deus como Pai. Então, tendo Deus como Pai, eu me tornei filho. E sendo filho de Deus, eu não vou ter dificuldade de amar o meu pai e a minha mãe, de entendê-los. Eu vou fazer o meu papel, sabe por quê? Eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu quero que tudo que eu faça, que tudo que eu venha fazer, aonde eu coloque a planta do meu pé, eu seja bem sucedido. Tem pessoas que não são bem sucedidas porque abandonaram o pai, abandonaram a mãe, vivem numa intriga, numa briga, porque o pai não foi o mesmo para o seu irmão, para você. Isso não cabe a nós como conhecedores da palavra, agora tendo este impacto, desempenhar outra coisa, senão o papel de filho que vai honrar o pai e a mãe. As recompensas devidas ao tratamento dado aos pais no próximo slide são longevidade. Está escrito. Efésios 6:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Ninguém quer morrer. Até o que está doente, ele não quer morrer. Ele quer ter vida longa. Em outras palavras, quer viver tudo o que ele pode viver, ver tudo o que ele pode ver, né? Sentir tudo, próximo slide, tudo que ele pode viver. Longevidade. Eu pergunto nessa manhã: você quer ter longa vida? Aprenda a honrar pai. E em contrapartida, o não cumprimento desse princípio, ele acaba também atraindo. Quando eu não honro pai e mãe, quando eu deixo de cuidar, quando eu sou violento com meu pai e com a minha mãe, ou xingo, eu atraio morte para mim. Porque digno de morte é o filho que trata assim. Está na palavra. Êxodo capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. Negar o sustento ou abandonar os pais é o mesmo que amaldiçoá-los. E isso está na prerrogativa de Êxodo 21. Pastor, é porque o senhor não sabe quem é meu pai. Não, você não entra nesse mérito. Entra no mérito como filho. Como filho. Porque nós aprendemos no princípio vertical
que a partir do momento que Deus, Ele também me tem como filho, Ele me perdoou. Se eu recebi perdão, eu tenho que também perdoar. Perdão. Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu, o que importa é que agora é uma nova vida. E como filhos, recém-nascidos da água, do Espírito, nós aprendemos que precisamos perdoar. Então, negar o sustento, abandonar os pais é o mesmo que também amaldiçoá-los. Provérbios capítulo 20, verso 20, Provérbios capítulo 30 falam sobre isso. No Novo Testamento, nós vamos acompanhar o mesmo raciocínio do Antigo, que tange o quinto mandamento, que nós devemos ressaltar. Antes de falar das relações do aspecto horizontal, Paulo enfatiza o relacionamento com Cristo em Efésios capítulo 5, 21. Paulo vai dizer assim, sujeitando-vos uns aos outros no que? No temor, respeito. Porque o dever dos pais, os pais devem evitar cobrar exageradamente os seus filhos, porque tem pai que infelizmente ele às vezes cobra demais do filho. Vou falar uma coisa que tem acompanhado a minha vida, e eu trabalho com famílias já há muitos anos, e uma das coisas que a gente tem notado é que tem determinados filhos que parece que não são queridos pelos seus pais. Ora, ninguém pediu para vir ao mundo, e se Deus permitiu que esta criança esteja no teu convívio, no teu lar, embora não seja do teu agrado, porque eu conheci famílias que o pai queria uma menina e não um menino, ou então o pai queria um menino e não uma menina, e quando veio não era aquilo, porque naquele tempo, um tempo anterior, não havia esses exames precisos que há hoje para diagnosticar o sexo, o que a criança vai ser quando nascer. Então, quando nascia, havia uma descoberta, e quando vinha, muitos pais entravam em crises, não aceitavam o filho, criavam um filho não como filho, mas como bastardo, e esse negócio cresceu. O menino era chamado de pseudos nomes, chamando ele de, me desculpa, eu vou falar uma palavra feia aqui agora, chamava a criança de burra, não aceitava, e muitos cresceram, desenvolveram, um certo repúdio pelo pai, uma resistência pelo pai. Poucos são os casos, mas também algumas resistências da mãe. Os pais, eles precisam saber criar os seus filhos, porque eu encerro falando, teria tantas coisas para falar mais aqui, mas eu vou deixar para o culto da família. Quando eu preparava esse estudo de hoje, eu me deparei com uma história que a minha mentora, ela me contou. A história é uma história infantil. Não sei se você já ouviu essa história. Uma história que era contada sobre a tigela de madeira. A tigela de madeira era uma história infantil que fala que havia uma família que o avô de idade, ele foi morar justamente com esse casal, O pai trouxe o seu pai para morar, porque ele já era de idade, uma idade bem avançada, e dentro dessa casa tinha um menino de 4 anos. E esse senhor de idade, ele
ele tinha as mãos trêmulas, né? Então, todas as vezes na hora dele fazer a refeição, né, ele acabava se descuidando, derrubava a colher, derrubava, né, o que ele estava segurando. Então, esse garoto de 4 anos, né, vendo toda aquela situação naquele ambiente, um dia eles resolveram, eu estou na verdade encurtando a história, eles colocaram esse idoso no quarto bem distante, e o menino de 4 anos vendo tudo aquilo, o menino ele teve uma ideia, e um dia o pai olhou para ele e viu ele com um pedaço de madeira na mão, e ele estava raspando a madeira. Aí o pai teve a curiosidade de perguntar: o que você está fazendo? O menino respondeu, disse assim: eu estou preparando a tigela que vocês vão se alimentar para quando eu tiver adulto. Aí o pai olhou com a mãe para o menino e disse assim: como assim? Porque quando eu tiver adulto, eu vou dar de comer para vocês nessa tigela de madeira, porque embora ela caia, ela não vai quebrar. Eu vou alimentar vocês dessa maneira. O que os pais fizeram, olhando aquele gesto do garoto? Foram lá e tiraram o velhinho de lá do canto do quarto dos fundos, trouxeram para comer novamente à mesa, porque eles entenderam que o filho iria fazer igualmente com eles o que ele estava fazendo com o velho. Eu deixo nessa manhã um conselho para você que é pai, como eu sou. Cuidado com o ambiente que o seu filho está sendo moldado, porque o que prevalece aqui é a lei da semeadura, e ela é predominante. O que plantamos, vamos colher. Cuidado com o que você está plantando. Deus hoje está te dando a oportunidade de mudar a semente, que você pode escolher a semente que a terra vai absorver, e a terra é o coração do seu filho. Prepare a semente para que o seu filho possa ocupá-la, e ela possa ser gerada, crescida, chegar à fase adulta, e quando teu filho for adulto, ele vai se lembrar que naquela convivência do passado, ele não vai ter dificuldade de dar aquilo que você um dia plantou. Que Deus abençoe. Como diz o próprio texto que nós estamos aprendendo nesta manhã, nós precisamos respeitar as hierarquias. Pode passar o slide para mim, por favor. Eu quero orar nesta manhã, pedir a Deus pela sua casa, pedir a Deus, pode passar mais um, muito obrigado. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção de Deus. É que eu estou com uma assistente diferente hoje aqui. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz para te agradecer pela família, te agradecer, ó Deus, pelos pais, e você que é filho, que está orando comigo agora, ore pelos seus pais. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos pais. Pais que se deram, outros que não se deram tanto na criação dos filhos, mas muitos de nós nos tornamos adultos. E sabemos, ó Deus, que nesse ambiente de convivência que fomos formados, somos propensos a fazer aquilo que aprendemos. Mas, Senhor, nesta manhã eu quero repreender, ó Pai, toda a convivência
que não foi muito bem, meu Senhor, aplicada dentro desta casa. Eu quero pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida deste filho, que talvez não teve a sorte de viver num ambiente condicionado a um amor, onde o pai, ele lutava pelos interesses dessa família, um pai que não amava a mãe, ou a mãe que não amava o pai, ao ponto de se manterem firmes e fiéis uns aos outros. Quem sabe, meu Senhor, esse filho, ele foi um filho que foi rejeitado, um filho que não foi amado. Não importa o que te aconteceu, no nome de Jesus Cristo, que esta amargura e estes outros sentimentos que te acompanham até hoje sejam banidos da tua mente, do teu coração. Que o amor de Deus venha regenerar você agora, e você possa perdoar, você possa chorar agora, mas pedir perdão e também perdoar, porque o perdão é um machado que corta a raiz da amargura, e você não pode viver amargo, não pode viver de uma maneira amarga, até mesmo dando este mesmo ambiente que você viveu aos seus filhos agora. Esse ambiente tem que ser um ambiente, como eu ouvi, aprendi, um ambiente de ternura, um ambiente de amor, de responsabilidade, pois precisamos criar filhos valentes, guerreiros. E é no nome de Jesus que eu repreendo e peço a Ti, ó Deus, nesta hora, vem, Pai, e restaura o amor perdido neste coração, restaura o amor perdido neste ambiente familiar. Que haja, meu Senhor, uma mudança, uma transformação, que esse filho possa entender o que é honrar o pai e a mãe, quantos tem. Meu Senhor, eu peço que esse ambiente seja invadido com a tua presença. Todo ódio, todo desprezo, tudo aquilo que não pode fazer parte do nosso poderoso sentimento que culmina nas nossas ações, seja livre agora, seja liberto agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa esses pais que com doçura, com amor criam esses filhos. Meu Deus, eu oro e peço, Pai, que portas não se fechem, mas que tanto o pai e a mãe tenham como manter os seus filhos para sobreviver, para dar uma capacidade plena de conhecimento, onde eles possam estudar em escolas, eles possam ser um profissional amanhã, quem sabe na saúde, quem sabe, meu Senhor, ocupando espaços importantes nesta sociedade. Mas isso só será uma realidade, uma verdade, se o ambiente for propício a tudo isso. Se queremos filhos que valorizem a família, precisamos mostrar a ele como fazer isso. Se precisamos que estes valores sejam predominantes na vida adulta dos nossos filhos, nós precisamos mostrar isso a eles agora. Ajuda, Pai, estes pais. Eu peço a tua bênção nesta manhã, e para quem também está nos assistindo, Senhor, que a tua bênção invada este ambiente, este lugar aonde esta palavra chegar, e aonde ela estiver sendo, meu Senhor, anunciada. Que a tua paz chegue neste ambiente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a nossa sociedade. Até o próximo mandamento desse relacionamento horizontal.